Olá Gabriel, tudo bem? Olá, Miguel. Bem, Mais uma vez estamos aqui para falar um bocadinho de religião e sobre temas que nos interessam e que nos fazem fazer este espaço aqui. Para começar, vou fazer uma ponte com o episódio passado. Tu já estás aqui a ver o Macron. As pessoas ainda exatamente. não, mas eu vou pôr um bocadinho o Macron com uma tradução do UOL de uma pessoa brasileira, portanto tem uma tradução para o português. Les lycées ou les E collèges nas qui sont les plus escolas ou sensibles. faculdades mais sensíveis, funcionários específicos serão alocados ao lado de diretores de escolas e professores para apoiá-los e também para se engajar em um diálogo necessário com as famílias e os alunos. Mas não vamos deixar nada passar por nós. No início do ano letivo, vou ser franco com vocês. Sabemos que haverá casos, porque sabemos que haverá. Alguns por negligência, talvez, mas muitos para tentar desafiar o sistema republicano. Temos que ser intransigentes. Nous devons être intraitables. Portanto, isto é o Macron, a falar sobre aquela questão da, não a burca, mas esqueci-me do nome específico que eles não estão a deixar, a burca muito menos, mas a Sim, questão sim, daquele véu, sim. Aquela vestimenta. aquela vestimenta das pessoas pronto, que novamente, em nome da República, que é uma coisa chata e Absurda. absurda, Absurda. porque que eu conheça a liberdade religiosa das repúblicas é a liberdade religiosa para tu seres aquilo que tu queres, não para tu seres só aquilo que o Macron quer ou quem quer que seja. Para alguma coisa, a República serve precisamente para as pessoas poderem vestir aquilo que quiserem. Exatamente, e para se assegurar a liberdade das pessoas, inclusive Exato. a liberdade De religiosa. expressão e religiosa, com E certeza. é muito chato isto estar a acontecer, principalmente em nome do secularismo, que é uma coisa que nós defendemos, certamente, Sem dúvida. defendemos o Sem secularismo, dúvida. mas o secularismo não é a proibição, não pode ser, porque não resulta e pelo contrário, é um incentivo no fundo, a extremar posições. Aliás, ele nesta conversa que nós temos aqui para ouvir, é isto que ele está a falar. Ele está a dizer, vai com certeza haver quem está a desafiar a República. Agora imagina a perspectiva deste tipo. Claro, isso é completamente absurdo. Ninguém desafia a República por se vestir seja como for. Pois. E Ou quando muito eu poderia desafiar a República se me vestisse de rei ou de rainha, quer dizer. sim, e mesmo assim deverias ter a liberdade de te vestires E assim posso, também, quer dizer. repara, eu numa república posso ser monárquico. Exatamente. Pode Então ser. isto não é um desafio à república? Isto sim é um desafio à república. Claro e assumido. Qualquer monárquico está a desafiar a república e assume-o. Certamente. Agora, o facto de eu me vestir, seja de que forma for, seja porque tenho uma t-shirt ou seja porque tenho um véu, Ou seja uma que religião cruz. for, ou uma cruz, ou... Ou uma freira não pode ir para universidades. Ele está a falar nas universidades. Agora repara, uma freira não pode ir para uma Exatamente. universidade. Com esta Exatamente. lógica, uma freira, com aquele seu vestido, agora Não vou pode para levar nada que identifique como freira. que é um Porquê? absurdo. Um absurdo. Porque é um desafio à república. Isso não faz sentido. Mas nenhum. nunca se levantou esse problema, nem nunca se levantará na França uma freira que possa querer ir. Mas não sei se as Não, freiras claro. vão propriamente a universidades, deviam ir, mas não sei. Pronto, tens mais alguma coisa a dizer sobre este assunto? Nós, entretanto, eu acho que este assunto vai ser recorrente. Eu acho que é bom nós criticarmos a religião quando ela tem de ser criticada, e acho que é bom nós criticarmos posições Claro. pseudo-seculares quando elas têm de ser criticadas, não é? Óbvio, Que óbvio. é o facto Óbvio, isto do que está aqui a acontecer. nós não temos aqui nenhum lobby a favor seja do que for, não é? Muito menos de um secularismo podre como este aqui. Exatamente, podre e bacoco, não faz sentido nenhum. Nem sequer faz sentido. Nós não defendemos isso. Pronto. Pois, nós os dois, agora. Nós os dois, como é óbvio. Não temos falar de mais ninguém. Vou mostrar aqui há uma comunidade de teus, que é a comunidade de teus diagnósticos no Facebook, que pôs uma coisa já há muito tempo, tem 2 anos pelo menos, que é uma notícia sobre jovens sem religião superam católicos e evangélicos em São Paulo e no Rio. Ou seja, pessoas que não se identificam com nenhuma religião, que é uma comunidade que está a crescer, nos Estados Unidos também, que são locais muito religiosos,
Na Europa há países inteiros que aí já é mesmo muito, muito normal, países do norte da Europa, que são a maior parte deles não têm a religião também. Como é que se identificam exatamente, não sei, mas não sei se terás alguma coisa a dizer sobre isto. Pois, o problema aqui ok, não tem religião, mas o que é que está a substituir a religião? Porque tu conheces pessoas com certeza que te dizem eu não sou religioso, mas sou espiritual, Pois, por exemplo, e no fundo estão a substituir a religião por algo que vem do mesmo sítio. Epistemologicamente vem do mesmo sítio, não é? Quando aí alguém diz eu acredito em energias, pois. eu acredito em energias, epá, mas como é que acreditas em energias? Eu acredito que se ligar o telemóvel à tomada ele carrega, porque há energia a passar por aqui, não é? Mas quando se diz eu acredito em energias ou eu acredito no universo, é que O que é não que se quer dizer significa? o que está ali. Pois. Não é? Não se quer dizer energias nem universo, porque ninguém diz que acredita em energia. A energia é uma coisa que existe, quer dizer, o vento é energia, o sol é energia, o universo É uma força tudo o que está à nossa volta. O quantificável, universo, no fundo. nós não precisamos de acreditar nele. Sim, sim, Ele sim. existe e ponto final. Portanto, quando se diz eu acredito em energias ou no universo, estamos a dizer outra coisa por trás disso. Assim, Que há algo assim, sobrenatural pois. nestas Ou seja, o que palavras. tu estás a dizer, e com razão, mas para eu tentar ver se consigo esquematizar eu próprio, que é, o que estás a dizer é, às vezes há questões ou seja, nós todos usamos palavras, não é? Todos usamos palavras, mas às vezes há Claro, palavras que têm significados diferentes para pessoas que, o que tu estás a dizer, e eu concordo, há pessoas que nós não sabemos muito bem o que é que essas palavras significam para essas pessoas, não é? Ou seja, energia. Para mim, energia é muito claro o que é energia. É uma força quantificável que se exatamente. gera de algum modo, ou se gera, não, se transforma, não é? Porque as energias não se geram, ou seja, não nascem do nada. Claro, Transforma-se de qualquer maneira, vem de um lado para ir para o outro e quantificas essa energia. Às vezes guardas essa energia, no caso da energia elétrica, consegues guardá-la de certa maneira para depois usá-la de outra maneira. Ou usas energias. Agora, há pessoas que usam a palavra energia para definir uma coisa que nós não sabemos o que é que é. Eu não sei o que é que é. E tenho amigas minhas, amigos meus também, mas confesso que na minha parte, na minha experiência, mais amigas minhas, que têm muito esta ideia de energia e como se fosse algo belo e que algo belo fosse alguma coisa que tivesse a ver com verdade. algo misterioso e sobrenatural, não é? Pois, A tal história do eu acredito no universo. Claro, eu acredito no universo, o universo está à minha volta, obviamente. Mas quando se diz isto, diz que há algo por detrás. pois, Agora, se é Deus ou se é outra coisa qualquer, e algumas destas pessoas que dizem que não são religiosas também acreditam em Deus, pois. não é? E o ateu, nós como ateus, não somos especificamente contra a religião nem contra nada. Sim, O ateu simplesmente não acredita em Deus. pois. E, portanto, quando se diz que não tem religião, não quer dizer que estejamos a falar de pessoas Certo, ateias. mas há São uma pessoas coisa que é honestas. benéfica nesta história toda, uma coisa que pelo menos é benéfica, que é a questão de as religiões organizadas, que para mim são um mal no mundo, perdem com isto. E eu acho que isso é positivo. Confesso que Sim, mesmo que nós podemos escalpelizar aqui as questões mais, esmiuçar as questões mais de o que é verdade, a maneira de pensar bem, uma boa epistemologia ou não, que é verdade e tu tens razão. Eu acho que esta notícia é boa na perspectiva de que eu acho, e não sei se tu achas também, mas vais-me dizer a seguir, que as religiões organizadas são sistemas de controle e são sistemas de controle muito fortes e muito poderosos no Brasil, certamente, nos Estados Unidos, certamente, também de igual modo, na Europa um bocadinho menos, mas também tem, e nós temos muito em Portugal, e são sistemas de controle, e as pessoas estarem a ficar sem esses sistemas de controle para uma espécie de um pensamento próprio do que é isto ou do que é aquilo, se fosse toda a gente assim,
Epá, pensem lá nas energias como elas quiserem. Não é? Exatamente. Isto é positivo se for um passo no sentido certo. Isto é, porque é muito mais fácil tu deixares de acreditar nas energias ou no universo do que tu saíres os Jeovás, por exemplo. Pois. É De uma muito mais religião. fácil tu deixares de acreditar nisto do que tu deixares uma religião organizada. Pois, do que uma coisa que te indoutrina ou Exatamente. e que também Prende, cria grupos né? de apoio e que essas, cria. essas religiões que, epá, tu para saíres dela quase que és expulso da tua família e do teu núcleo de Exatamente. amigos. Pois, exatamente, E, pois também portanto, é aí é assim. muito mais difícil de deixarem isso. Pá, é óbvio que este tipo, se isto for um passo no sentido certo, óbvio que é positivo, claro que sim. Pois. Para dar uma sequência também a isto, vou passar aqui uma pequena entrevista de um tipo chamado João Lopes. Espera aí, que antes que ainda não disse. Uma entrevista de um tipo chamado João Lopes, que é um youtuber daqueles miúdos novos, mas acho que o gajo fez uma coisa aqui engraçada, que foi entrevistar um culto que existe em Portugal, que nós já vimos na televisão há pouco tempo. Isto é um bom seguimento para aquilo que tu estavas a dizer do problema de pensar de certa maneira e como é que estes pensamentos levam a coisas potencialmente mais graves e mais perigosas. Uhum. Então vamos ouvir um bocadinho o trecho deste João Lopes a entrevistar o líder deste culto. Vamos lá ver aqui um bocadinho. A belief where you add a lot of, I think, traditional media ask you about is if the earth is flat. And for me personally, my truth is that the only thing that I see that is truth is what I have experienced myself. So out here living in nature, out here experiencing certain things, that is my truth. I tend not to put too much energy into beliefs because belief is just an idea and you don't know. Portanto, isto estava em inglês com uma tradução para quem estiver no YouTube. Para já, nós estamos só no YouTube, portanto, é o que é, mas havemos de estar em mais podcasts. E o que ele está a perguntar, para quem não percebe muito inglês e não consegue acompanhar as legendas, é: então há uma crença que tu tens que é a Terra é plana. E como é que tu sabes? E ele diz: isto é a minha verdade. Ele responde com: isto é a minha verdade, a minha verdade é aquilo que eu consigo verificar e a minha verdade ninguém me atira. É uma coisa assim mais ou menos bacoca como que ele está aqui a tentar dizer. No fundo, isto é um problema daquilo que tu estavas exatamente a falar, porque este reino do pineal veio acima de tudo numas notícias porque tinham enterrado uma criança ou até incineraram a criança sem dar chave a ninguém, e é muito grave em Portugal isto acontecer. Ou seja, enterraram lá no reino deles uma criança, não se sabe o que é que lhe aconteceu. E é grave haver em Portugal um espaço onde há, e neste sítio vê-se pelo menos 4 crianças, penso eu no vídeo, que estão às vontades deste senhor aqui que acredita nas coisas que ele acredita e não interessa. Acredita nas verdades dele. As verdades dele. Isto é perigosíssimo, não é? Então, eu acredito na minha verdade, então se a minha verdade for algo perigoso, for algo de, não é? Pois. Se a minha verdade for eu poder fazer mal a estas crianças, porque essa é a minha verdade. Então não há controle sobre isto, ninguém controla aquilo em que eu acredito, aquilo que eu imponho aos outros. Como é que isto é possível? Onde é que isto é possível? São sujeitos que vivem à margem da lei, isto não pode acontecer, não é viável. Mas pronto, mas isto depois é engraçado, este tipo de cultos. Epá, pronto, a gente pode fazer o paralelismo com os mosteiros, com as freiras que entram para o mosteiro e que vivem noutro mundo e que, separados da civilização, etc.
Mas estes senhores, mas depois a páginas tantas aqui na entrevista, eles dizem que de vez em quando têm que ir ao supermercado. Ok, então para o supermercado é preciso haver então o tal sistema que eles vivem à parte e que tanto rejeitam. Mas dá jeito agora, espera aí, agora dá-me jeito de ir buscar papel higiênico ao supermercado. Dá-me jeito que haja uma fábrica de papel higiênico, dá-me jeito que haja alguém a trabalhar no supermercado, não é? Quer dizer, Claro. isto tudo acaba por dar jeito. Vivem fora do sistema até um certo ponto, até ao ponto em que não precisam de prestar contas a ninguém. Mas tudo o que puderem tirar do sistema, vamos tirar. Eu não acredito que um fulano destes, este tal que diz que fala da verdade dele, se tiver uma apendicite, não saia dali para ir ao hospital. Exatamente. Certeza absoluta. Não, mas, e ele quer lá saber, mas as crianças tiverem uma apendicite, como é que vai acontecer? Mas as crianças, se calhar, olha, se calhar enterras. Pois, esse é que é o problema. Não É que não se sabe, não é? Que é a verdade dele e ele não precisa de prestar contas a ninguém. Não, isso não é assim que acontece. Pois não é A assim. verdade existe, é uma, e nós existimos todos aqui para podermos, uns aos outros, ir aferindo do que é a verdade e Exatamente. do que é melhor para nós. Não é uma pessoa que tem uma verdade e que tem uma moral. Não, isso não existe. A minha moral e a minha verdade não é melhor que a tua nem que a de outro qualquer. Nós todos existimos em sociedade para podermos controlar precisamente isso e definirmos o que é bom para nós e o que é que não é bom para nós. E No fundo, vivermos num sistema em que eu posso ser quem eu quiser neste sistema porque sou tratado de forma igual. E estas pessoas aqui vivem em Portugal, estas crianças aqui vivem em Portugal, apesar de eles lhes chamarem o reino do Pineal, mas Mas estas não há pessoas reino vivem não há reino nenhum. E as crianças têm, outra das coisas que me faz muita confusão é a questão da saúde e a questão da educação. A questão da educação, porque eu sei que existem pessoas que têm escola de casa, é uma coisa que se chama escola de Não casa, existe o ensino doméstico, mas tem um Miguel, mas programa. o ensino doméstico é perfeitamente regulamentado, qualquer pessoa pode ter. As crianças aprendem o mesmo que os outros aprendem, de formas diferentes, como é óbvio, mas aprendem exatamente o mesmo que os outros aprendem e aquilo que nós, como sociedade, definimos que as crianças devem aprender. Exatamente. Pronto. E que de hoje para amanhã podemos definir outra coisa qualquer e dizer, epá, não, isto não é bem aquilo que se deve aprender, vamos aprender outra coisa. Todos os anos, eu sou professor há mais de 20 anos e isto já mudou imensas vezes e vai mudar e vai continuar a mudar porque nós aprendemos coisas novas e vamos percebendo, olha, isto é melhor ensinar assim, Pois. isto é melhor aprender desta maneira. Estes senhores não. As crianças aprendem o que eles quiserem que elas aprendam. O que a verdade deste senhor define que elas aprendem. Mas porquê a verdade deste senhor? Quem é ele? Pois. É isso, é verdade. É uma situação complicada. Podes dizer, epá, mas os fulanos que aí estão escolheram ir para lá viver, ok, se os senhores escolheram, vão. Mas as crianças não têm escolha. É isso. E essas devem ser protegidas. Nós temos a obrigação de os proteger. Isso é o fundamental. Isso é o fundamental e é a questão mais preocupante neste reino do pineal. Que eu espero que o Estado português esteja em cima disto. Sim. Epá, nós, espero. O mínimo que podemos fazer é ir vendo as notícias e ir percebendo se isto de facto está a ser confrontado legalmente ou não. Pois, espero. Não está, é gravíssimo. É Pois, gravíssimo. é isso mesmo. Eu não posso agora ter uma casa e decidir, olha, agora vocês todos vêm cá viver comigo e a gente faz o que nos apetecer aqui. Pois, é isso. Aqui nós fazemos o que nos apetecer. Não, isso não existe. Pá, isso não existe. Não. Complicado. Enfim, passemos para para outra notícia. Eu agora vou-te mostrar, eu achei piada esta. Nós vamos variando sempre aqui de religiões. Eu acho importante nós variarmos religiões. E vou-te mostrar esta aqui, que é os 5 princípios. Os 5 princípios do que é que os muçulmanos acreditam. Todos. No que os muçulmanos acreditam? Hoje eu vou contar para vocês quais são os 5 princípios islâmicos. Número 1. Monoteísmo. Isso significa que acreditamos num único Deus. Número 2. Profecia. Acreditamos nos profetas de Deus e que o profeta Muhammad é o nosso profeta. Número 3. Imamato. Acreditamos nos A'immi, que são os apóstolos, e na linhagem do profeta Muhammad, que são os Ahl al-Bayt. Número 4. Justiça. Temos como princípio que Deus é justo sempre. E número 5, ressurreição, juízo final e eternidade. Acreditamos que todos nós seremos julgados no dia do juízo final pelas nossas ações.
Esses são os 5 princípios que uma pessoa precisa acreditar para ser muçulmana. Você já sabia de todos? Pronto. E aqui está ela com os 5 princípios do que é ser muçulmano. Eu acho piada, acima de tudo, ao número 4. Os outros todos, a questão do monoteísmo, a questão Não. Diz? Não vai muito longe das outras religiões, Não, não é exatamente igual. É exatamente, eu diria que é exatamente igual ou seja, tirando os nomes que ele usa o profeta Maomé, se ele usa Jesus, Sim, claro, ou claro. se usa, sei lá, a questão do Deus único a questão do número 2 que ela fala da profecia. É muito complicado, não é? Porque isto são tudo profecias. Os muçulmanos têm muita graça, porque os gajos até têm, nas explicações deles, têm questões matemáticas, vão profundamente, que o Mohamed sabe coisas de matemática, coisas assim que uma pessoa só consegue, depois de ler aquilo e tentar colocar aqueles escritos dentro da realidade, não é? É como tu escreves um ABC5 e depois metes esta palavra e pensas assim, não, mas se tu pegares nestas letras e nestas e naquilo, vai dar o que é que o Einstein disse, o que é que não sei quantos disse, e tu encontras qualquer coisa. Tu podes fazer isto com qualquer texto, não é? Exatamente. Podes fazer isso com qualquer texto. O quarto que ela disse era a justiça, mas eles acreditam que Deus é sempre justo. Exato. Agora imagina. Essa justiça não nos serve, não é? Não, é uma justiça muito complicada, se Deus for sempre justo. Pois onde é que foste buscar isto tudo? Pois. A questão da justiça é o que eu mais acho piada, porque há em todas as religiões a questão o que ela fala a seguir do julgamento final. Julgamento. E Deus é justo sempre. É mais ou menos uma percepção absolutamente, eu diria até assustadora de perspectivar todas as coisas que nos acontecem no mundo, todas as coisas que acontecem a outras pessoas no mundo, tudo o que acontece a países, tudo o que acontece a crianças, tudo o que acontece seja o que for, como um plano ou como algo que Deus faz no seu plano como algo justo. Aí é uma coisa absurda, Miguel, porque se tu pensares bem, qualquer um de nós, tu imagina que tudo isto seria verdade. Tu imagina que tu morrias e ias defrontar-te com esta criatura, com este ser superior. E aquilo em que eles acreditam é, pronto, tu agora tens que prestar contas a este Deus. Epá, isso é absurdo. Porque se tu pensares tudo aquilo que acontece no mundo, não. Este Deus é que tinha que nos prestar contas a nós. Exatamente. É completamente absurdo tu dizeres que qualquer criatura, da mais abjeta que possa existir, okay? Do ser humano mais abjeto que possa existir, aquilo que ele terá feito no seu tempo de vida não se pode comparar com tudo aquilo que uma criatura destas, se existisse, já teria feito ao longo da história da humanidade. Impossível. Portanto, o mais imoral dos bichos. Prestar contas. Sim. Ele é que teria que prestar contas perante qualquer um de nós. Sim. Isso é aquela questão do tipo que morreu em Auschwitz, acho eu, que ele escreve. Deus não existe, mas se existir terá de me prestar contas, acho que é assim. Uma coisa do género, sim. E é verdade, porque há coisas horríveis que aconteceram. Há uma tirada muito boa também do tu já deves ter visto, de certeza, aquele ator britânico, como é que ele se chama? Do Gervais? Não. Um ator? Fulano mais velho, sim. Já sei qual é que é, um tipo que está muito ligado também a cenas humanistas, não é? Em que o entrevistador lhe diz o que é que você diria se morresse e se chegasse à presença de Deus, e ele responde: cancro dos ossos em crianças, o que é isso? Não sei se já viste isso. Nunca vi, acho que nunca vi. Eu vou procurar e mando. Agora não me estou a lembrar do nome do homem. Mas eu acho que sei quem é que é, um tipo mais ele velho. É muito conhecido, é um ator muito engraçado, fazia coisas com
com o Hugh Glory. Exatamente. Eu sei qual é que estás a falar, exatamente. É, Mas pronto, sim. e depois no final, ainda tenho para dizer que no final, o quinto ponto é exatamente igual ao quinto ponto, ao último ponto do último tipo católico que nós pusemos aqui na semana passada a falar, que é a ameaça. Todos eles fazem a ameaça. Todos eles. Que para nós é uma ameaça um bocadinho como, sei lá, é como nos ameaçarem com energia. Epá, vou-te enviar uma energia má. Epá, envia. Exato. Vou-te lançar uma olhada. Vou-te lançar uma olhada. Mas há uma ameaça. E esta ameaça pode não funcionar para nós, mas funciona para outras pessoas, não é? Que ficam com medo disto, do juízo final e do ato do juízo final. Mas é sempre pelo medo e pela ameaça. Sempre pelo medo e pela ameaça. Epá, mas se fores ao básico, isto não muda muito do cristianismo. Eu Não acho muda, que não muda muito. São um bocadinho mais extremistas em algumas coisas, mas Eu acho que estão numa fase de desenvolvimento se calhar um bocadinho diferente, porque os cristãos já fizeram coisas levadas da breca. Eles no fundo não permitiram que o humanismo se desenvolvesse naquela zona do planeta. Sim. Não é? Os cristãos caíram nesse erro de deixar que o humanismo se desenvolvesse. Por causa disso. Por questões políticas, porque há questões políticas e isto tem a ver com questões políticas que nós falamos pouco aqui, mas se calhar um dia destes falamos mais, mas na questão do Islão foi muita intervenção num país que é os Estados Unidos da América, que nos últimos tempos não foi só dos Estados Unidos, estou a ser um bocadinho isto. França, a Rússia também o fez, vários países que interviram sempre sobre estes países que têm uma grande riqueza, que é o petróleo, interviram sempre de uma maneira muito opressora, não é? Oprimiram muito esta gente, de maneira a que criassem muitos extremismos, mas propositadamente. O Kissinger é um tipo que fala sobre a necessidade de extremar as posições religiosas desta gente para os poder controlar. Exatamente. Porque eles preocupam-se com outras coisas que não seja o petróleo, que isso eles estão a sacar de uma maneira. Mas se eles extremarem estas posições, nós vamos a ver. Eu acho que foi o Paquistão já teve uma mulher primeira-ministra. Sim. E isto agora é impossível. E o próprio Afeganistão era um país ou será que foi o Afeganistão? Não sei. Eu acho que foi o Paquistão. Acho que estás a falar do Paquistão, mas o próprio Afeganistão foi um país era um país muito mais livre. Liberais, as mulheres com mini saias, coisas a desenvolver, e nos últimos tempos houve um extremismo, e este extremismo que aconteceu é ações políticas. Não é só uma questão de religião. Há ações políticas para extremarem posições... porque é uma arma. Porque a religião é uma arma. Claro que sempre foi para isso que serviu. Isso, é um sistema de controle, é uma arma. Agora, não sei se... já são 28 minutos, portanto eu acho que está bom. Nós tínhamos uma questão de um exame nacional para falar, mas com 28 minutos acho que se calhar vamos deixar este exame para outro dia. Acho que estamos a chegar aqui ao nosso limite. E temos uma coisa que eu tenho para dizer, que há um programa que vai aparecer agora na Antena 1, que eles fazem todos os agostos. Eles param para ir de férias e dão-nos este descansozinho, mas que no próximo acho que é quarta-feira, mas não tenho a certeza, que é um programa numa rádio pública chamada E Deus Criou o Mundo. E eu gostava muito de ter, não sei se vai dar ou não, mas ter um momento especial do programa que era o disparate que dito no E Deus Criou o Mundo. Porque todos os programas há um chorrilho de disparates, eu nunca sei qual é que é o maior, de três tipos, um católico, um muçulmano e um judeu, que dizem coisas às vezes impensáveis. Entram num bar, que infelizmente é uma estação pública de rádio, que é esse o bar, e dizem disparates de pôr em causa a teoria da evolução,
sem contraditório, sem absolutamente contraditório nenhum secular. Podem pôr em causa à vontade, atenção, podiam pôr em causa à vontade a teoria da evolução. E depois ir recolher o prémio Nobel, como é óbvio. Hein? Era logo. Mas isso pode ser feito. Primeiro tem que demonstrar, não é? Não, a demonstração deles no programa em causa era indignante. Nós não vamos pensar que nós vimos dos macacos. Esta é a prova deles. É ficarem indignados com a questão de... Que ainda por cima é a maneira incorreta de dizer as coisas. Nós, quanto muito, temos um passado no comum com os macacos, não é? Mas não deixamos de todos... Continuamos a ser símios. Exato, símios, todos símios. Continuamos a ser símios. Mas é uma questão muito que eu gostava de, para quem está em Portugal, vamos a isso. Estar atento a esse programa. No Brasil não conheço nenhum. Mas ainda temos que escolher um. Disparado. Um disparado. E temos de estar atentos que na próxima semana vai acontecer. E eu... Ou escolhemos um, ou escolhes-te um e eu outro. Exatamente. Temos de ouvir. Temos de perder. Algum tempo a ver aquilo, eu não sei se consigo ouvir tudo, porque às vezes irrita-me. Eu antes irritava-me, mas agora como tenho este sítio para poder falar sobre estas coisas, sou capaz de não me fartar tanto. Se calhar ouço uma e depois paro e não ouço mais. Bom, Gabriel, muito obrigado. Obrigado, Miguel. Não tens mais nada a dizer sobre este... Não, mas não. Pronto. Já tenho, mas já. Também dizemos no outro dia. Pode passar. Bom, obrigado por tudo. Obrigado, Miguel, e até para a semana. Até para a semana.